Bom dia, sejam bem-vindos ao mais um projeto 555, onde eu falo aqui diretamente para os consultores, né, que desejam melhorar o seu dia a dia, melhorar os seus resultados, sempre com produtividade, né? A gente está falando sempre com efetividade, ou seja, quando a eficiência, né, encontra a eficácia, aí temos a efetividade. E, e aqui a gente costuma falar sobre isso, né? Costuma falar como isso pode melhorar o resultado dos consultores, né? Falando diretamente para eles e trazer aqui algumas dicas, trazer alguns obstáculos, algumas sacadas para que a gente consiga resolver alguns problemas e também dar o caminho, né, da melhoria de alto impacto. Meu nome é Eduardo Ruth, eu ajudo consultores ou aspirantes a consultores a desenvolver melhorias de alto impacto na metade do tempo, né? Esse conteúdo é um conteúdo de aquecimento para a Jornada da Melhoria, um evento que eu vou fazer nos dias 3, 4 e 5 de novembro, onde 100% gratuito, né, 100% online também, onde eu vou falar sobre os pilares da melhoria de alto impacto. E só com esse conteúdo e essas lives que a gente está fazendo aqui, já vai ser possível com que o consultor consiga desenvolver essa melhoria de alto impacto. Lá também eu vou mostrar o passo a passo, né? Que existe um passo a passo para ser feito todo esse trabalho de melhoria, né, com produtividade. Exatamente esse é um dos pontos que a gente fala aqui, né? A gente quer chegar num resultado na metade do tempo, com muita produtividade, então a gente precisa ter foco. Então a gente conhecer as atividades que levam para esse caminho faz com que a gente simplesmente tire as atividades que não tem muito a ver com esse assunto, né? Então aí a gente tem o foco e vai conseguir desenvolver esse trabalho. Se você está atrás, está jogando esse jogo, né, da melhoria de alto impacto, da melhoria potente, da melhoria para resolver um problema de processo, tá? Você está no lugar certo, eu vou falar aqui sobre isso. Se você tiver só procura de um mapeamento, só de representar um desenho, ou representar um trabalho que você queira fazer, isso é parte do trabalho que eu estou falando aqui, mas não é o fim, não é o objetivo que eu tenho falando com vocês, tá? O tema hoje também faz parte, né, leva a esse caminho, né, leva a esse destino da melhoria de alto impacto, é como entregar um projeto de melhoria com qualidade. Aliás, eu até troquei o título, né, como entregar um projeto de melhorias com sucesso, né? Eu deixei assim, antes era com qualidade e sem atrasos. E agora eu mudei para com sucesso, né? E qual que é a diferença, né? Vocês sabem, né? O que é a diferença do sucesso, da qualidade, do prazo, do custo. Então, só falar sobre isso, só tirar essas dúvidas aqui já nos leva a ter um tema bem relevante, né? Então, porque assim, quais são as razões, né, que a gente pode falar além dessa da importância sobre o tema de entregar com sucesso? Separei três itens aqui que eu acho que já cumpre o papel. Primeiro porque é o fim, né, entregar o projeto, assim, onde termina, apesar de ser óbvio, ele é o fim, é onde eu vou apurar o resultado, né, é onde o resultado vai aparecer, é onde vai ser consolidado, e, enfim, é o final da história, né? Eu sempre falo que o projeto é uma história e o cliente vai contar essa história, você vai contar essa história, quem estiver assistindo vai contar essa história. Então, qual vai ser o fim dela, né? Qual vai ser o fim que você vai contar sobre a história que você está dentro de um projeto? Então, primeiro, porque é o fim. Segundo, porque a gente já viu que não basta entregar. A gente viu que não basta a gente ter só um trabalho, as entregas e entregar ali. Só as entregas por si só, ela hoje em dia é pouco para um projeto. Então, a gente tem que fazer mais, a gente tem que fazer o resultado com produtividade, a gente tem que fazer a mudança, né? Tudo aquilo que a gente já conversou sobre valor do cliente, né? E isso é interessante porque o valor do cliente
como o próprio nome está dizendo, quem dá é ele, né? É o cliente, não é você que separa as suas entregas e vai dizer que você já finalizou o projeto, né? E por fim, no outro terceiro item que eu separei aqui, porque é um problema recorrente. Tá? É exatamente por isso que eu trouxe esse tema aqui. Aliás, todos os temas que a gente tem trabalhado aqui são temas que eu estou extraindo direto, né, lá do, como eu digo, do campo de batalha. Eu estou testando ele no dia a dia, no mercado, nos clientes que eu estou, com a equipe que eu tenho de consultores e os temas relevantes, os temas complexos ou os temas que dão dúvida, eu estou trazendo para cá e esse aqui é um deles. Aí, bom dia, Emerson. Finalmente conseguiu chegar a 5,55. Eu falei que você conseguia. Aí depois, além disso, né, a gente tem algumas vantagens. A gente tem algumas vantagens sobre esse tema, né? Por exemplo, se eu sei qual que é o final, né, se eu sei como que é o sucesso de um projeto, eu consigo manter o ritmo, eu consigo manter o desempenho. Então aqui tem uma série de vantagens só de você conseguir, né, conseguir ter essa parte da clareza de como que é o sucesso do projeto. Então eu sempre faço essa pergunta no cliente, inclusive faço para os consultores, mas faço também para o cliente. O que vai ser, né, no começo, o que vai ser sucesso para esse projeto? É uma pergunta, inclusive a gente fala muito disso, né? Tem uma série de perguntas que elas parecem óbvias ali, mas ninguém faz. Né? Nem que eu tenho que fazer para mim mesmo. O que vai ser sucesso para esse projeto? Né? É uma coisa que a gente deveria saber. O sucesso desse projeto é entregar isso naquele tempo, deixar o cliente feliz, levantar as melhorias, fazer com que ele saiba como que ele trabalha, ou é mudar o jogo, ou é levar ele do ponto A ao ponto B, ou é transformar o cliente. Né? Qual é a intenção que você tem quando você faz um projeto? Eu estou falando aqui de projetos de melhoria. Eu estou falando aqui, e a gente já falou algumas vezes, né, sobre a diferença entre mudança e melhoria. Então, assim, não estou aqui só para mudar ele de lugar, eu estou aqui para melhorar a vida do cliente. Então, o que vai ser sucesso para ele? Esse aqui é o comecinho do projeto, mas é onde vai ter uma informação fundamental para o ciclo da melhoria, que é o objetivo do projeto ainda. O objetivo do projeto. Então, eu quero reestruturar as áreas e deixá-las mais eficientes. Então, ele vai escrever no objetivo, e é muito saudável que a gente escreva junto com o cliente esses objetivos, e eles podem, inclusive, ser mudados na abertura do projeto, quando a gente apresenta, faz o kickoff, mas vamos falar sobre esse assunto, né? Assim, porque se a gente passa batido, o cliente nem sabe que tem, ele vai, contratei um projeto aqui para melhorar meus processos. Às vezes ele nem fala isso, eu contratei um processo de mapeamento de processos. E aí, para que mapear? E o cara fala, para que eu vou mapear? Se eu escrever isso no objetivo, mapear os processos, mas com que finalidade? Né? E isso eu já falei em outros vídeos aqui, que tem casos reais de clientes nossos que pensaram que queria assim, o ESIS, por exemplo, a posição atual, e depois acabaram vendo que eles queriam mesmo era o que vinha depois, né? A melhoria, eles queriam ver um processo novo para ele, que eles chamam de 2B, eles queriam ver a mudança implementada, então eles queriam o plano de ação, eles não queriam as isso, mas no começo do projeto eles não sabem direito o que quer, né? Então, se eu fosse definir, defina para mim o que né, o sucesso do projeto, né? Ou que aspectos eu tenho que verificar, eu separaria também em outros 3 itens. Eu tenho que conhecer o fim, eu tenho que executar o fim e eu tenho que comunicar o fim. Então, conhecer o fim, executar o fim e comunicar o fim. O conhecer o fim é a clareza que a gente sempre fala aqui, né? Eu tenho que ter clareza, saber para onde eu estou indo. Né? A gente sempre toca muito nesse assunto aqui, saber para onde eu estou indo. Então, só de você tentar escrever muda bastante a sua percepção sobre a clareza, tá? A gente conversa muito, eu falo, escreve, por favor, não sai. Porque a clareza, a hora que você começa a pôr nas palavras ali, é um bom exercício para ver qual que é o objetivo do projeto, o objetivo dos processos também. Executar o fim seria produzir realmente as entregas,
mas eu estou colocando mais aqui, produzir a mudança também. Né? Então eu tenho as entregas com essa mudança. Então se eu tenho isso aqui bem alinhado, né, a mudança vai mudar o resultado dele e vai se transformar numa melhoria lá no final. Entende? Assim, a gente não tem um objetivo só puramente de entregar o desenho. Tá? Então eu estou fugindo disso. Né? Tem que fazer um pouquinho a mais. Né? E comunicar o fim é, para mim, o grande problema do consultor. Né? O grande problema do consultor, nós vamos falar muito disso porque eu não sei quando vai terminar, por incrível que pareça, esse projeto, cara. Eu não, se eu perguntar, eu não consigo ter assim, o cliente sabe que sua agenda está acabando lá. Tem muitas vezes que eu sou surpreendido com isso, então vamos falar bastante de comunicação aqui. E o que não seria fazer isso, né, o que não é por definição, é simplesmente entregar. Então, assim, quando eu entrego e não estou preocupado com a mudança, só entrego. Ou quando não estou integrando os processos. Ou seja, aqui você pode trabalhar ou sozinho, como autônomo, um consultor, ou trabalhar em projetos maiores com mais consultores ao mesmo tempo, inclusive com frentes diferentes, né? Sempre atento ao gargalo do cliente te acompanhar, né? Porque você vai demandar muita atenção do cliente, então às vezes não dá para fazer 3, 4 frentes no cliente que não tem como te acompanhar, né? Mas enfim, dependendo do tamanho e complexidade do cliente, você tem mais consultores e aí sim isso aqui é muito mais evidente, porque um consultor faz um processo, o outro faz o outro, outro faz o outro, e a gente acaba perdendo essa conexão entre eles, essa integração entre eles. Eu não tenho a obrigação de falar onde um processo acaba que vai, mas eu tenho que saber que desse processo aqui ele é transversal à empresa, né? Ele já vai passando entre as áreas, tudo, mas a gente tem integração entre os processos e às vezes um não fala com o outro e a gente perde um pouco isso. E uma coisa também que não é feita, né, que eu falei aqui da comunicação, que não fazer gerenciamento do projeto. Tá? Então, são habilidades diferentes, tá? Então, projetos maiores a gente tem um gerente de projeto, às vezes, tem um líder, um consultor mais experiente que integra isso, mas você achar que não tem que fazer isso é um erro, sabe? Se você achar, por menor que seja, gerenciar o projeto tem que passar pelas 3 restrições ali, né? De falar do prazo, falar do custo, né? Fala do escopo, então a gente tem os 3, o que fazer, como fazer, né? Dentro do prazo, quanto vai custar, então, e dentro disso tudo está a qualidade. Então, nem que seja um processo, um projeto pequeno, a gente tem gerenciamento, né? A gente tem que cuidar disso aqui, nem que seja um nível pequeno. Eu, como sempre, trago algumas histórias aqui do campo, né? E eu trouxe 2 projetos que eu sempre chamo de A e B, né? São 2 projetos que a gente fez a entrega, o ano passado mesmo, o outro esse ano, e eu estou chamando de projeto A e projeto B aqui. Então, o projeto A, quais são as diferenças entre eles? Né? O projeto A, tudo depois, né, pessoal? Tudo depois que eu apurei o resultado, tudo depois que a gente faz uma reunião de fechamento, uma reunião de lições ensinadas, e essas lições ensinadas eu consigo ter depois o que mais foi relevante. Então, no projeto A, nós apuramos a comunicação fraca ao longo do projeto, apuramos a falta de posicionamento com relação aos vários problemas de agendamento que teve no projeto e apuramos que tinha muitas melhorias para executar. Então, sim, quando você tem muitas melhorias também é um problema. Né? A gente fala, que legal aquele projeto, ele tem muitas melhorias, mas acaba sendo um problema, porque não cabe dentro do projeto, justamente por causa desse gerenciamento aqui. Né? E nesse projeto, onde faltou basicamente os 3 itens maiores, a comunicação fraca ao longo do projeto, isso é importante, ao longo do projeto, a falta de posicionamento e com o cliente, né, com relação aos atrasos, e as muitas melhorias levantadas para serem feitas, o resultado foi que teve uma sensação, primeira satisfação, né, do cliente, foi uma sensação de ok. A gente começa a chamar assim, a gente tem o cara insatisfeito, tem o cara satisfeito
E no meio tem uma vala comum aqui que eu chamo que é a sensação ok. Então ele não vai falar mal de você, ele vai falar, ah, o pessoal veio aqui, fez isso, fez aquilo lá, e como eles são? Ah, foi ok, foi legal, né? Foi até saiu um bom ali, mas é totalmente no meio do caminho, assim, você não provocou nenhuma satisfação natural nele, né? Então quando é natural ele já fala, ele já elogia e aí sai natural, não tem que ficar procurando motivo. Então a sensação ok, o que é morno, né? E um fato, não deu tempo de realizar a mudança. Fizemos muitas entregas, mas não deu tempo de realizar a mudança. Então a gente fez esse trabalho todo de um monte de entrega listada ali, tinha desenhos, tinha plano de ação, tinha diversos processos, então entregamos de forma não mal feita, as entregas são de qualidade, né? Então as entregas foram feitas de qualidade, mas aí teve um problema de não conseguir mudar nada, isso tudo no final, né? Porque no meio, e é essa a provocação de hoje, durante o processo, durante o projeto, né, durante se está executando os processos, é que eu estou provocando para olhar isso. Porque eu estou falando um ponto de vista aqui já no final, depois que acabou o projeto, tem empresa, tem consultor que nem faz isso. Né? A gente faz uma reunião ali de rescaldo, uma reunião de fechamento, onde a gente fala das lições ensinadas, o que deu certo e o que deu errado. Tem gente que passa batido, nem fica sabendo. A gente apura isso, depois faz a satisfação com o cliente, tudo para tentar transformar isso em lição aprendida, que até então, né, não sabemos se a gente aprendeu. E o projeto B, né, falei do projeto A, que deu um resultado que a gente achava que estava indo bem no meio do caminho, mas no final apurou que faltou muita coisa. E o projeto B, a gente listou algumas coisas ali, que foi entregue recente também, né, porque a gente já sabia dessas lições, tentou focar nisso. Então as melhorias foram priorizadas, ou seja, não tinha um monte de melhoria, até foram listadas, mas a gente escolheu, priorizou. Isso é um ponto de sucesso também. Teve envolvimento do cliente, ou seja, nessa priorização a gente pontuou, mas a gente escolheu juntos. Então, assim, o cliente foi envolvido, ele foi envolvido para ele ser, para a gente conseguir escolher as melhorias, para ele ver como está o andamento do projeto, né? Então ele foi envolvido. A comunicação, coloquei que foi eficaz. Comunicação eficaz daria só isso um tema para falar aqui, né? Então, assim, tem a hora certa para comunicar as coisas, não só no final. Então, essa é a grande crítica que eu faço aqui. Né? A comunicação tem que ser feita ao longo de todo o projeto. Você vai falar, mas isso aí é claro para todo mundo. É claro, mas não é feita. Né? Então, assim, se eu estou entregando, eu tenho que falar o tempo todo para que, onde está ligado isso, em que mudança isso está ligado, quanto que, principalmente do meio para o fim, né? Como que está o desempenho do projeto, como que está se a gente vai conseguir concluir a tempo, se eu tenho coisas para ser escolhidas, né? Eu trazer o cliente e falar, ó, aqui nós temos que conversar, eu estou com dois caminhos aqui. Aí você pode até me perguntar, mas não vai parecer que você não é profissional? Eu não vejo assim, eu vejo que você mostra o domínio dos caminhos e depende muito do envolvimento do cliente. Como tem melhorias aqui que você vai trabalhar ela para ser desenvolvida depois, tem investimentos, tem uma série de coisas, tem outras melhorias que a gente faz entregas mais rápidas, tem algumas aqui que surgiram depois. Então a gente tem que ir lá verificar o objetivo, traz o cliente junto, porque às vezes a gente escreveu esse objetivo lá atrás, não tinha informações na época e agora tem. Então a gente tem que, não estou falando para ficar trocando escopo, tá, pessoal? Ficar bem claro isso. Eu estou falando para a gente priorizar as melhorias e algumas delas vão ter que ficar para depois, outro momento, uma segunda onda, assim. Então, pior do que você achar que isso vai ser ruim, vai ser lá no final, que não dá para fazer mais nada e você vai estar com um monte de melhorias na mão e vai acabar entregando correndo e vai entregar uma coisa ruim, tá? A grande questão aqui é o time mesmo, sabe? A grande questão dos dois projetos aqui
é que o projeto A também, eu como consultor, estava avaliando ele bem, até a gente parar para avaliar isso, entendeu? Então, existem falhas, mesmo eu sabendo disso tudo que eu estou falando, existem momentos que você deixa o consultor lá e vai executando o trabalho e você vê as entregas saindo e vê a qualidade, e às vezes você se distancia do cliente e o consultor, no nosso caso, tem uma equipe maior, então eles vão fazendo esse trabalho lá e você não percebe isso. Então a grande questão é o time, assim, é o tempo de perceber isso. E a grande mudança de chave para fazer isso é criar também um processinho para você. Como, por exemplo, depois que eu comecei a me preocupar com isso, eu comecei a botar uma rotina de perguntar, o exercício de perguntar, né? Assim, quando que o projeto vai acabar? Para você mesmo ver se está claro, sei lá, quando o projeto vai acabar, ou quando ele deveria acabar. Qual a expectativa do cliente? Tipo, ele tá achando que vai ser como, né? Como que eu estou cuidando do cliente? Aí aquela pergunta que eu fiz no início, qual é o sucesso? O que é sucesso para esse projeto? O que vai ser sucesso para esse projeto? Essa pergunta aqui é muito interessante, que é você fazer até no kickoff para o cliente. Falar, o que vai ser sucesso para a gente aqui? Vamos dizer que eu vou para o futuro, último dia do projeto, e falo, nossa, esse projeto foi um sucesso. O que aconteceu nele? Vamos tentar falar disso antes, né? Porque para a gente tentar justamente dar clareza. Isso está claro? Eu estou no rumo certo? Eu estou fazendo esse trabalho corretamente? Então, esse tipo de pergunta, né, que traz você de volta para o projeto. Então, essa é a grande sacada, a virada de chave é justamente essa, é fazer o exercício, é saber se preocupar, né, de perguntar, de nivelar isso com os consultores se tiver mais, ou você mesmo lá. Eu estou fazendo direito? Né? E quando eu comecei a fazer isso, deu a virada de chave do resultado. Né? Por exemplo, no projeto B, qual que foi o resultado? O que aconteceu lá? Teve uma sensação de bom trabalho, ou seja, a variação dele, quando você perguntou, foi direto, assim, a gente faz NPS, né, de avaliação, então você vê se é 9 ou 10, o número da variação é um bom trabalho, aí se 7, 8 pela metodologia lá seria o trabalho morno, né, seria o ok, né? Então a gente vê numericamente a satisfação dele e aí algumas coisas que aconteceram lá, que é algumas mudanças, algumas melhorias realizadas. Não todas, mas algumas. E são poucas melhorias, só que com algumas realizações. Aí fica a escolha. Você pergunta para o seu cliente se ele prefere um monte de melhorias levantadas e entregues para eles ali as alternativas ou só levantamento de uma lista, ou se ele prefere algumas menos melhorias, só que algumas já implementadas, já desenvolvidas, né, que a gente chama. Pergunta para ele, porque é ele que vai dar o valor, né? Você mostra um e outro e aí a gente tem que perseguir que é valor para o cliente, né? Parece tão fácil de falar, mas a gente não pergunta. Se a gente não pergunta, a gente não fica sabendo nunca, né? E como eu sempre faço aqui, eu trago sempre duas análises, né? Como que eu faço isso, então? Já que eu falei que é importante, já falei que é relevante, já falei que faz a diferença, já falei que isso traz resultado, então como que eu faço? Como que eu faço? Então, eu sempre pontuo aqui no nosso conteúdo o jeito de não fazer e o jeito de fazer. Então, por que se faz isso? Né? Porque isso assimila quando eu estou fazendo alguma coisa indo para o caminhada, eu vou lembrar que isso falou, opa, falou aqui que essa parte aqui não é assim que faz. Ou para você também se identificar se você está fazendo alguma dessas coisas, falar, oh, isso aqui não é o jeito que dá o resultado. Então eu pontuo sempre o jeito de não fazer primeiro, né, e depois o jeito de fazer. Um jeito de não fazer seria achar que você não tem nada a ver com o fechamento do projeto, o consultor. Você está lá, isso é um jeito de não fazer o certo, né? Achar que você não tem nada a ver com o fechamento do projeto. Mesmo que haja um gerente de projetos, seja um projeto maior, e ele cuida desse gerenciamento, você como consultor lá dentro
não pode nunca achar que você não tem nada a ver com isso, de cuidar da sua entrega, de perguntar quando que a entrega, de ver onde você se encaixa, né? A gente faz arquitetura de processo para ver o total do escopo. Lá deve ter um cronograma, eu sempre, nos meus projetos sempre tem cronograma, né? Deve ter alguma coisa, nem que seja bem simples. Então, aonde encaixa o seu processo diante do projeto todo? Então, você tem a ver com isso, sim. Você tem como contribuir, você tem como saber disso, você tem como perguntar do seu processo, até para causar integração. Então, isso é um erro, achar que você não tem nada a ver com isso, né? É, outra coisa que também não garante sucesso, não deveria ser feita, achar que a quantidade de melhorias é valor para o projeto. Então eu notei aqui uma coisa que a gente já falou antes, né? Achar que quanto mais melhor, né? Se quanto mais melhor. Pode até ter um caso de um cliente que peça alternativas, que peça quantidade de levantamento de melhorias, pode ser até que tenha, né, que o objetivo seja uma viabilidade, eu preciso de quanto mais melhor, pode ser até que tenha, mas não é isso que a gente deve perseguir, né? A melhoria deve ser desenvolvida, porque aqui sempre o consultor pode falar para a gente, mas não vai dar tempo de eu executar todas as melhorias, não vai dar tempo de eu fazer isso, né? Então, o que eu faço? Você fala que vai fazendo esse monte de melhoria aqui, aí depois você não faz nenhuma, então eu vou priorizar, também não faz. Então, qual que é o problema? A gente vai desenvolver a melhoria. Algumas delas serão implementadas, serão resolvidas. Outras serão mostrado o caminho, não? Então, quando eu mostro o caminho, assim, eu crio algumas que podem ser implementadas, como por exemplo, eu fiz um plano de ação, se é um exemplo que eu sempre dou da reunião de Snowpeak, que talvez não exija um investimento, que exija só uma integração, eu consigo implementá-la dentro do projeto, né? Quanto antes, melhor, eu vou acompanhando. Uma troca de sistema, de um RP, que às vezes eu tenho um investimento, que tem um módulo lá que precisa trocar, depende de um outro investimento. Então, eu não tenho como, às vezes, implementar dentro do projeto, porque a implantação é maior que o próprio projeto. Acontece isso. Só que eu posso deixar desenvolvido. Ó. Eu tenho os passos aqui, eu tenho o macro, né, das fases da contratação do RP, e aí eu posso deixar lá desenvolvido e os envolvidos ali conseguirão seguir, conseguirão desenvolver esse trabalho, né? Outro ponto aqui seria deixar de falar do fim. Esse aqui é onde eu trouxe minha maior preocupação, por incrível que pareça. Deixar de falar do fim do projeto, né, e falar isso somente na última semana. Isso aqui acontece demais. Isso aqui acontece demais. Como assim? A gente está trabalhando e aí você está acompanhando as entregas e de repente você olha para o consultor e fala, eu olhei aqui no cronograma e semana que vem é a última semana do projeto. E aí ele chega lá no trabalho, dentro do cliente e fala, ó, pessoal, semana que vem eu não venho mais, né, essa aqui é a última nossa, eu vou ter que fechar. Eu falei, como que você vai fazer isso? Né? É, como que você vai lidar com isso? Porque se o cara não está sendo preparado ao longo do projeto, você vai vir com uma entrega para ele assim, falar, ó, acabou, semana que vem eu não venho mais. Isso vai soar muito estranho, na maioria das vezes acontece isso. Então eu tento sempre provocar isso no consultor, de falar, pessoal, quando que acaba esse projeto? Aquelas perguntas, acaba daqui 3 semanas. O cliente sabe disso? O cliente, claro que sabe, está combinado, está lá no contrato. Eu falei, não, você está falando com ele? Porque senão às vezes ele tem coisa que ele deixou para o final para falar para você, cara, não dá certo isso, cara. Então a comunicação na última hora é um dos maiores fatores aqui de insatisfação do cliente. Por incrível que pareça, cara, você está trabalhando certinho, mas não está comunicando, não está mostrando para ele, porque acho que o cliente ainda tem essa cabeça de no final as coisas se acertam, sabe? Então tem que ser ao longo do projeto, né? E um gancho com isso, com relação à comunicação, também vejo muito achar, né, também uma parte equivocada, na minha opinião, é achar que a comunicação formal ela é suficiente para fazer a comunicação eficaz do projeto. Tá?
como assim? É o famoso já mandei o e-mail, sabe? Aquele assim, eu tenho um trabalho para fazer, você está avisando que vai acabar o projeto, você está falando que tem algum problema, eu já mandei o e-mail. Ah, tá lá no e-mail, tá escrito e tal. Eu não estou falando que não deva ter. Eu acho até uma prática saudável, uma prática correta, né? A formalização da comunicação, né? Mas só isso não tem se mostrado eficiente, não é minha opinião. Não tem se mostrado, eu estou vendo isso. Porque você tem que complementar isso. Agora que estamos remoto, né, a maioria dos contratos estamos mapeando de forma remota, inclusive, agora temos um problema a mais. Porque antes você falava isso ali no café, né? Você ia almoçar junto com o cliente, conversava, você ficava ali. Né? E agora muitos contratos a gente não vai mais, então, ou vai muito menor número de vezes. Então, e aí o que, que a gente deve fazer nessa parte? Né? Então, a gente tem usado o WhatsApp, a gente tem conversado, a gente tem conversado, mas é na entrelinhas ali que a gente às vezes fala, pô, eu mandei a comunicação lá, você viu isso aqui, você conseguiu entender essa parte e tal, porque às vezes o cara fala, não, eu entendi outra coisa. Então isso não tem como escrever, né, pessoal? Então é ficar atento a esses itens aqui que eu disse para não, na minha opinião, são equívocos de fazer a execução. Né? Aí, bom dia pro Diogão, aí, abração pro Diogo. Né? E queria falar aqui o jeito certo de fazer, né? Já que a gente falou do jeito errado, né? O jeito que não deve ser, eu quero falar aqui do jeito certo de fazer. Então, primeiro, eu sempre trago aqui assim, o todo, né? Por que essa clareza? Por que você fala sempre da clareza? Porque isso aqui resolve muita coisa, cara. Então, assim, o entender o todo agora, eu estou falando do projeto. Então, assim, o ciclo da melhoria, né, que a gente já mostrou várias vezes aqui, que eu primeiro levanto um diagnóstico, depois eu levanto a melhoria, depois eu faço um novo processo, depois eu faço um plano de ação. Então, assim, entender como funciona esse ciclo da melhoria, ele funciona por processo. Então, ele é entrega ágil, né? Eu tenho que ir entregando ele, eu não começo todos os processos. Eu começo um processo e vou até o fim. Eu tenho uma metodologia ágil para isso, para que o cliente já vá vendo valor. Então, eu tenho esse ciclo da melhoria, depois eu tenho o objetivo do projeto aqui que tem que ser somado, que a gente está falando, depois eu tenho a expectativa do cliente. Então, eu tenho esse conjunto, esses três somados aqui, dá para eu entender o todo. Né? E quando eu entendo o todo, fica mais fácil saber onde eu estou, né? E até para onde eu devo ir. Depois, o segundo ponto, do jeito certo de fazer para ter sucesso no projeto, então, primeiro, conhecer isso, saber como que funciona tudo. O segundo é ter a clareza na definição de pronto. Já disse também isso em outros vídeos. Então, o que é a definição de pronto? É aquilo que a gente, por mais óbvio que pareça, a gente deixar claro como que eu vou dar um ok nessa melhoria, nessa mudança. Como que eu vou finalizar ela, como que eu vou falar, ó, isso aqui já está feito. Né? Isso eu falo que parece óbvio, mas não é, porque a gente tem percepções de finalizado. Né? Se quiser dar um exemplo mais simples, você pode falar, ó, quando que eu defino a parede deve ser pintada, quando que termina essa tarefa. Então, quando ele acabou de pintar, que foi a última demão que ele passou, quando ele pintou e limpou toda a área, quando ele limpou e comunicou, quando, né, você vê que existem variações que parecem até ridículas às vezes, mas assim, qual que é a definição de pronto? No nosso dia a dia, isso acontece muito. Acontece assim, eu achei que estava pronto quando ele me avisasse. Eu achei que estava pronto só quando ele apertasse isso aqui, fechasse aquilo ali, fizesse tal coisa, encaminhasse para outra pessoa. Então, qual que é a definição de pronto? Só que isso, pessoal, tem que ser para todo mundo. Não adianta ser, tá claro para mim que termina quando eu faço essa etapa. Mas está claro para as pessoas, principalmente que estão envolvidas, às vezes as outras pessoas, já que o processo é transversal, né, às vezes outras pessoas estão esperando que eu termine a minha tarefa para começar dele. Isso é comum. Mas para mim, eu acabo antes. E para ele acaba depois. E quem que faz o do meio aqui? Entendeu? Então aí fica um buraco, eu não consigo entregar um projeto porque eu não sei a definição de pronto. Então é uma coisa que
muitas vezes quando eu falo no gerenciamento de projeto, o pessoal até chega a dar risada sobre isso, mas é uma coisa séria, cara, uma coisa que dá problema sim, cara, tá? Um outro item de sucesso aqui, de fazer certo, é fazer ágil, né? Que eu comentei do ciclo. A gente tem sempre que fazer ciclos curtos, né? Então, uma das coisas mais clássicas é fazer os processos. Então, eu não começo vários processos, apesar de alguns clientes pedirem isso. E falar, não dá para você fazer o diagnóstico de tudo, né? De todos os processos. Tem 8 processos aqui, você faz os 8, depois você sai levantando a melhoria de 8, depois você sai fazendo o desenho do novo processo de 8, e aí você vai ficar com um plano de ação gigante de 8 processos. Então tem vários aspectos que é ruim. E por que eu sei? Porque eu já fiz desse jeito. Eu já fiz desse jeito, e assim é muito mais difícil de controlar, é muito mais estresse dentro do projeto, porque você fica cuidando de tudo ao mesmo tempo. Né? Assim, e aí tem um outro aspecto que quando você for fazer a melhoria, você nem lembra mais do que você mapeou. Né? Então você perde a conexão entre os processos, né? entre as fases do processo. Levantou o diagnóstico de tudo, aí vamos falar agora do primeiro que a gente fez 3 meses atrás lá. A pessoa não lembra mais. Então a produtividade vai embora, né? A gente perde a produtividade por detalhes. E depois quando eu falo aqui realmente que é metade do tempo, cara, é o mínimo que a gente faz, tá? Porque a gente joga muito tempo fora. A gente joga muito tempo fora. Então fazer o ágil é isso, é pegar, fazer um processo, um ciclo por processo, a gente vai até o fim, sobra mais tempo inclusive para quando eu acabo a plano de ação dele, eu já posso fazer nas agendas de gestão dessa mudança enquanto eu começo outro. Então aí eu já estou fazendo o processo ter a sua melhoria enquanto eu já começo outro. Aí sim, esse daqui vai ganhar maturidade ali, vai evoluindo e você está fazendo outro, mas já está concluído o desenho da melhoria, o desenvolvimento da melhoria, o plano de ação para melhoria, tá? Um jeito também certo de fazer a comunicação, como a gente disse aqui, eficaz, né? Então, duas coisas, deixar sempre o cliente escolher, né? Aqui tem o aspecto da condução também, quando a gente, mesmo que você faça a melhoria, mesmo que você seja o autor dela, dar os méritos, os créditos nessa condução para a equipe. Então isso é o engajamento da equipe, então tudo isso faz parte da comunicação. Né? Também cuidar para que você comunique isso periodicamente. Fala, nós estamos no meio do projeto. Se for ruim, tem que falar também, ó, nós fizemos 30% do projeto. Né? O pior disso é que se você não fizer essa análise, você tem coisa que você vê, por exemplo, está claro que você está atrasado. Mas às vezes não está claro que você também custou mais, porque você se está atrasado e o prazo já passou, provavelmente você já gastou os recursos para fazer, e a hora que você for fazer de verdade, que você está atrasado, você não tem mais recurso, tem mais horas de projeto. Então tem um que você vê que é o atraso e tem um que você não vê, que seria o sobrecusto depois no final do projeto. Então isso é a análise, né, de valor agregado, né, para quem avalia, quem faz o gerenciamento do projeto. Mas mesmo que eu não saiba fazer isso como consultor de processos, eu tenho que participar dessa gestão, né? Você não sabe fazer talvez essa conta, você não sabe conversar disso, mas você sabe que você tinha 4, 5 semanas para fazer, né? Eu não sei como cabe dentro do seu projeto, e você não fez, você sabe que está atrasado. Então essa parte aqui você tem que saber as consequências que envolve o seu desempenho, tem que comunicar sim para o cliente, cara. Tem que ser transparente com relação a isso, porque hoje em dia está muito rápido, né? Se você deixar para o final, tem tantos projetos aqui, cara, que a gente conseguiu aditivo porque está fazendo esse bom trabalho, e tem alguns que não conseguiu e nunca vai saber se isso faria diferença ou não. Mas o fato é que os que a gente conseguiu, a comunicação é elogiada. Então pode ser um fator de sucesso para a continuidade do projeto. Mas eu não posso falar que é uma relação direta que você não consegue se não fizer, né, porque eu nunca vou saber. Mas quando eu consigo, um dos fatores bons no projeto avaliado é a comunicação. Então é uma medição que a gente sempre faz. E por fim, que também que a gente tem que priorizar as melhorias, coisa também recorrente que a gente fala aqui,
e desenvolver os planos, tá? Então, assim, é aquilo que isso tem causado às vezes alguma confusão. Não vai dar tempo de implementar as melhorias, mas eu estou falando do desenvolvimento do caminho. Algumas você vai conseguir implementar, outras você vai deixar desenvolvida, que é melhor que só uma lista. Você vai falar o caminho para ela que seja feita. Para que essa melhoria aconteça, você tem que fazer essas ações aqui e você vai monitorar assim. Então isso é diferente de você só deixar uma lista lá de melhorias, é isso que eu estou falando. Estou falando do desenvolvimento das melhorias, né? A comunicação, eu marquei uma coisa aqui embaixo para a gente, alguns itens que a gente tem que correr, por exemplo, achar o canal, né? Você achar o canal que você comunica com ele, algumas pessoas ainda se comunicam melhor por e-mail, outras usam o WhatsApp para conversar mesmo, outras a gente prefere que ligue, dependendo do tipo do cliente. Então tem que achar o canal, achar um ponto focal dentro do projeto, porque com quem que eu falo? Eu mando e-mail para todos aqui, né? O pessoal, você manda assim, fica no vazio. Então sempre tem um ponto focal, isso ajuda a melhorar muito a comunicação, né? Tanto do lado de lá como do lado de cá. Se tiver vários consultores, você faz um plano de comunicação. E pessoal, isso que eu estou falando não é complexo. O plano de comunicação tem uma página que fala o que vai ser comunicado, quando e como. Depois eu faço uma planilha com esse tipo de coisa. O relatório é comunicado uma vez por semana, avisado que essas pessoas por e-mail. O status report uma vez por mês, esse é o modelo, né, na diretoria. Né, as atividades da semana são reportadas assim, as agendas, sabe, só definir como você vai se comunicar. Isso é um plano. Não precisa ter nem grandes coisas aqui para você melhorar a comunicação do projeto. Né? E marquei aqui também mesclar isso, o formal com o informal. A gente registra com o formal, mas também faz esse trabalho informal de comunicação. E aqui, como eu já falei, fica o desafio do trabalho remoto. Né? Trabalho remoto realmente é difícil a gente desempenhar bem, tão bem quanto era antes o informal. Então nós temos perda, sim. É claro que a gente está ganhando muitas coisas com o remoto, o deslocamento é quase nulo, a gente talvez trabalhe das nossas casas, alguma coisa assim, mas tem grandes perdas também, então a gente tem que saber lidar com elas, né, e não pode passar por cima. Por fim, aqui eu anotei dois últimos itens de jeito certo de fazer. Então a gente já falou de entender o todo, ter clareza, entendemos de fazer o ágil e comunicar bem, né? E aí seria os dois últimos itens seria buscar o fim e depois comemorar o fim, né? Aqui o Diogo trouxe uma questão aqui. Precisa elaborar um projeto numa indústria nova. Ah, não acabou. Depois você escreve aí, Diogo, que a gente tenta responder. Então, por fim, aqui a gente tem o buscar o fim, né? Depois a gente fala sobre isso. Buscar o fim e comemorar os fins. Então, primeiro buscar o fim é saber para onde você está indo. Estamos aqui para fazer tal coisa. Para finalizar, preciso disso, disso e disso. Para eu andar com essa mudança, eu preciso que esse processo seja finalizado. Né? Então, o que funciona aqui, na prática, né, seria fazer o caminho inverso. Eu tenho assim, a mudança tem que acontecer aqui, para isso eu tenho que acabar essa fase aqui, eu preciso fazer uma reunião marcada aqui e eu preciso fazer um levantamento aqui. Você fala, isso parece até bobo às vezes, mas não é, porque às vezes eu chego numa reunião, caso real, assim, eu tenho para acabar o projeto até o final do mês, e eu olhei lá nas agendas, tem 6 agendas. Tem 6 agendas, olhando, eu fiz esse trabalho inverso, falei, tem que fazer 6 agendas aqui para acabar. Aí para fazer 6 agendas, eu teria, agora tem 15 dias, tinha 15 dias na época. Então são 3 semanas. Eu tenho 2 agendas por semana. Se eu tenho um histórico no cliente que desmarca várias agendas, assim, quase que 60%, 70% das agendas são desmarcadas, eu tenho 3 semanas para marcar 6 agendas. Então, se eu falhar na primeira, já vou ficar 4 para 2 semanas. Né? Entendeu? Então, a mais, né? Então, já tinha as 2 de cada semana, veio 2 a outra. Então, vai ficar bem apertado. E quando eu estou lá atrás, eu não percebo isso. Essa é a questão, eu não percebo isso. Então, eu tenho que trabalhar
isso quando dá tempo de trabalhar e comunicar isso para o cliente. O Diogo falou que, né, precisa elaborar um projeto de uma indústria no qual não conhece o processo e precisa projetar uma nova obra. Além disso, o cliente deseja que uma nova indústria já tenha todas as melhorias dos processos atuais dele. Então, precisa entender todo o processo inteiro e ver onde estão as falhas, as ineficiências de cada etapa e propor melhorias. Tudo isso em um prazo curtíssimo, porque é concorrência. Grande pergunta, né, Diogo? A pergunta é fácil, né? A resposta é que como que deve proceder. Aqui é o seguinte, como eu trabalho com esse tipo de questão, eu trabalho sempre quando eu apresento o orçamento, o plano de negócio, a viabilidade, eu trabalho com premissas. Né? Eu trabalho com premissa, não sei se vai atender você aqui, mas a premissa é tido como verdade, né? A gente coloca assim a verdade. Ó, premissa 1, que você vai fornecer os materiais todos. Premissa 2, que o negócio vai chegar até a porta do meu negócio. Premissa 3, que você faz o transporte, tal, tal, tal. Como se fosse verdade. E aí fazer um orçamento, fazer um plano de negócio com aquelas premissas. Eu sei que dá confusão, mesmo assim. Porque você fala, quanto mais a gente fala de turnkey, como a gente fala de negócio fechado, quando a gente fala de porteira fechada, chave, tudo que a gente fala de escopo fechado, isso pode dar confusão. Isso pode dar confusão. Mas ou a gente põe isso como trabalho anterior e só starta depois, isso vai burocratizar e atrasar, ou a gente registra como premissas. É o jeito que eu vejo mais ágil para fazer isso, né? De colocar e falar, ó, eu esperava que isso fosse eficiência 80%, que seus equipamentos tivessem eficiência 80%. Chega lá e só quebra, aí eu tenho que prever que tudo que for fora da premissa, né, tem que ser repactuado. Porque eu estou com medo aqui do prazo e do custo, né? Agora, quando entra em concorrência, eu estou falando de risco, né? Estou falando de análise de risco. Sempre o cliente fala que tem tudo. Sempre o processo está eficiente. Sempre não tem problema nenhum. As melhorias você tem que prever, né? E aí eu estou falando de risco aqui. Aí tem que fazer uma análise de risco para ver se eu topo entrar nessa ou não. Assim, com o número de coisas em aberto e botar dinheiro no risco mesmo. Assim, se isso der pau, é tanto dinheiro que custa para arrumar. E botar e decidir se vai ou não. Tá muito superficial uma análise que eu estou fazendo aqui, né? Mas depois você pode me mandar, a gente pode conversar melhor sobre esse assunto especificamente. Eu tento ajudar um pouco, beleza? E depois, pessoal, aqui para a gente fechar aqui que eu falei de buscar o fim, de fazer esse caminho inverso até, eu devo comemorar o fim também. Então, assim, normalmente, né, o comercial, né, quando eu ganho os projetos, né, que começa tudo pela venda, o comercial comemora a abertura do projeto, que é natural, é normal e tem que ser assim mesmo. E a operação não comemora nada, é isso que eu tenho visto, tá? Então eu escrevi aqui porque a operação tem que comemorar o fim. É claro que ela fica feliz, começou projetos novos, mas ela tem que comemorar o fim, ela tem que, a operação comemora assim, ó, eu tenho que entregar dia 30, vou acabar dia 30, vou conseguir fazer essa reunião sim de fechamento e comemorar. E assim falar, pessoal, consegui me entregar mais uma, colocar no indicador. Então, também outro detalhe que parece até banal, mas a gente não comemora a entrega de projeto. Quer dizer que a gente, grande pergunta aqui do conteúdo de hoje é falar assim que a gente não entende o final, ou não entende o que é sucesso para o projeto e a gente não consegue conduzir o projeto nesse rumo de sucesso. E depois, como eu tenho falta de clareza nisso, do que é sucesso, eu não consigo nem comemorar se acabou. É a famosa definição de pronto aqui. Então, eu tenho que comemorar também para a gente movimentar esse ciclo, né? Porque sempre os projetos são atrasados, sempre a gente custa um pouco mais. Então é porque eu só deixo para olhar no final, né? Não estou falando que é fácil aqui. Se eu for apurar os projetos todos que a gente tem feito, se eu fizer metade do projeto, né? Assim, metade do projeto atendendo os 3 quesitos de custo, prazo, né? Escopo, assim, já é uma média bem superior ao mercado. Né? Porque a taxa de sucesso hoje de gerenciamento de projeto é bem menor que isso. Então, é difícil cumprir
todos os requisitos, ainda mais hoje, como estão as concorrências, como que estão hoje, a gente abaixa os prazos para pegar, né? Então é difícil comemorar isso. Então tem que deixar bem claro para que eu tenha espaço para tirar coisas, né? E lógico, junto com o cliente, eu tenho que tirar coisas. Então eu não posso chegar lá e sozinho escolher, também não posso ir tocando e na última semana falar, então, não deu para entregar isso é horrível. Então a provocação de hoje é justamente para isso, para que a gente olhe antes, saiba o que tem que ser feito e trabalhe isso ao longo do projeto, né? Para a gente fazer essa comunicação. Por fim, aqui eu queria deixar, como sempre, um desafio, né? Um desafio para o final, que é você pegar o seu projeto, ou se estiver executando os processos, que você faça uma avaliação com alguns itens, por exemplo. Verifique as entregas, né, que compõem as mudanças. Fala, ó, quais são as entregas que eu tenho que fazer? E eu sempre peço para escrever. Então, lista ali, eu tenho que fazer essa entrega, essa. Eu tenho essa melhoria, essa melhoria, essa melhoria. Para você ver que se você vai entregar, não é só uma mudança. Se você vai entregar que não leva, que só muda de um lugar para o outro e não gerou melhoria. Se você vai entregar só um produto e ele não melhorou a vida do cara em nada. Como, por exemplo, às vezes já existe até um desenho lá, você fez um novo fluxo, o desenho é melhor, é mais bonito, mas não está mudando em nada. Então, quais são as entregas que você tem que fazer, né? E avalie sempre com o objetivo do projeto. Né? Você fala, se o objetivo queria reestruturar a área, você reestruturou a área. Você respondeu esse objetivo? Não, eu fiz aqui as melhorias, mas cumpriu esse objetivo? Então faça essa avaliação das suas entregas, que você tem lá, simule os prazos para entregar, fala, isso aqui vai entregar até o mês tal, né? E dá uma analisada na quantidade de agendas, aquilo que eu falei, ó, tenho 6 agendas para fazer em 3 semanas. Você consegue fazer isso? Então, eu consigo, mas precisa me ajudar. Então, peça ajuda. Né? Não deixa para chegar no último uma semana. Avalia o prazo, né, final, e aí tudo isso que você avaliou, as entregas, os prazos, a sua capacidade, o cliente, a capacidade do cliente, e aí você responde, vai dar tempo? Né? O que deve ser feito hoje para você conseguir o resultado a tempo de ser entregue? E está claro isso para o cliente, que você vai conseguir fazer ou que você não vai conseguir fazer? Então, traga a comunicação eficaz para dentro do projeto, né? Que isso vai melhorar muito o seu resultado, a sua satisfação, e aí você vai conseguir escolher as ações corretas, né, a tempo. É isso que eu queria trazer aqui para a gente discutir, né? Saber fechar um projeto. Eu tenho que falar sobre isso. Você sabe fechar? Não, a gente vai tocando. Então, essa reflexão que eu queria deixar aqui, né? E isso aqui eu vou falar também um pouco mais lá nos dias 3, 4 e 5 de novembro, né? Eu vou fazer esse conteúdo dos pilares da melhoria, onde a gente vai fazer com mais detalhes, fazer de uma forma diferente, com algumas anotações, com algumas projeções para ficar mais participativo e deixar claro os pilares que fazem a diferença para entregar essas melhorias de alto impacto. Se você tem interesse, está nesse jogo de melhoria, né, principalmente de processos aqui, faça a inscrição que tem aqui no link ou nos comentários também, mas no link na bio aí tem a inscrição, faça, que é gratuito, e lá dá para tirar bastante dúvida e você já vai ficar mais capacitado